O Poder das Falácias em Economia, baseado no livro Fatos e Falácias da Economia, do Thomas Sowell. O Thomas Sowell, se você não conhece, eu lhe convido a conhecer esse grande economista da atualidade. Eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu narro a história de vida do Thomas Sowell e a importância dele no cenário atual. Esse meu vídeo está lá no outro canal meu, que é o Meritocrata. Eu lhe convido a se inscrever no canal Meritocrata e neste canal também, que você está assistindo este vídeo. Então, vamos lá para a definição ou para o conceito de falácias. Né? Falácias são associações lógicas que podem embasar políticas. Então, a falácia ela possui certa lógica. Né? Não é algo que não tem, entre aspas, lógica, mas sempre carece de alguma coisa. Então, a lógica não é completa ou faltam evidências. E o Thomas Sowell coloca as coisas que faltam, geralmente, numa falácia. Primeiro, conceitos claros. Olha só, pessoas com visões diferentes sobre questões importantes podem ser unificadas por uma palavra que tente esconder suas ideias diferentes e até mesmo conflitantes. O exemplo que ele dá é justo. Quem seria a favor da injustiça? Ninguém é contra a injustiça. Então, o que é que você pode fazer? Né? Você pode dizer que está brigando por uma justiça sem conceituar o que você considera justo, e você pode unificar pessoas em torno desse ideal que não foi bem conceituado. Porque o que é justo para você pode não ser justo para outra pessoa. É, é claro que você não pode relativizar tudo, embora você tenha aí filósofos que tentem fazer isso. Mas o certo seria você conceituar, o justo é isso. E deixar muito claro para o movimento político que você quer fazer, para a política pública que você quer embasar, o que você está buscando. Estou buscando, como estou falando de justiça, isso. Só que você não conceitua e você acaba unificando pessoas que pensem diferente. Outros termos, justiça social, que é derivado disso aqui, igualdade e equidade. Vou pegar o exemplo da igualdade. Se você pegar o termo igualdade, comunistas, por exemplo, buscam isso. Né? Igualdade. Seria a igualdade de renda, ou pelo menos você tem uma menor desigualdade de renda ou de patrimônio na sociedade. Basicamente, esse é um argumento forte a favor ali dos comunistas e dos marxistas. Só que esse termo igualdade ele também está lá no lema da Revolução Francesa. E quando os revolucionários colocaram igualdade, eles não estavam falando de igualdade de renda. Tá? Embora você tenha ali os jacobinos, que eram mais radicais, depois foram influenciar, inclusive, o próprio marxismo nesse sentido, não era estritamente a igualdade de renda que eles buscavam, era a igualdade civil. No sentido de que você derrubava os privilégios ali dos, das pessoas ligadas à monarquia na época. Né? Seria esse o sentido. Por exemplo, dando uma atualizada nesse conceito aqui, né? Antigamente as mulheres não votavam e com o conceito de igualdade civil você teve o sufrágio universal, ou seja, todo mundo, sendo maior de idade, independente do sexo, vota. Então, isso não significa que todo mundo tem que ter a mesma renda ou renda parecida, tá? Você pode ter a igualdade civil e a igualdade de renda com conceitos diferentes. Espero que tenha ficado claro aqui. Só que você diz, eu quero mais igualdade, e você une pessoas que estão pensando nessas duas coisas ou em outras coisas. E um tema ainda mais problemático, no meu ponto de vista, é equidade. Eu acho que em alguns pontos a equidade pode até se contrapor à igualdade, porque na Constituição, por exemplo, a equidade é você tratar pessoas que têm diferenças, seja elas qual for, de forma diferente, de forma a nivelar. Né? Essa é a ideia de uma política de cotas, por exemplo. Então, essa seria a equidade. Só que, se você buscar lá Aristóteles, no Ética Nicômaco, no meu ponto de vista, o conceito que ele dá de equidade é outro. Porque equidade é você olhar para os resultados das pessoas e dar recompensas proporcionais aos resultados. Então, imagina, eu vou colocar uma situação prática, né, para ver como isso pode ser diferenciado. Eu sou professor. Então, tenho dois alunos. Um aluno que vem de uma realidade carente e outro aluno que vem de uma família bem estruturada, por exemplo, né, e, inclusive em termos de financeiro. Pelo conceito de equidade da Constituição Federal, se esse aluno de uma comunidade carente teve um mau resultado na prova e esse aluno que é bem estruturado teve um bom resultado, eu poderia olhar a condição que eles alcançaram esses resultados e ser mais brando na correção desse aluno carente. Tá? Isso acontece muitas vezes na prática docente. Então, eu atribuo uma mesma nota para os dois, partindo do pressuposto que eles partiram de pontos diferentes. Então, para esse aqui, responder daquela forma foi mais difícil, por exemplo, o aluno carente. Ok, isso seria aplicar um princípio da equidade constitucional. Para Aristóteles, eu não levo em conta essas condições em que eles partiram. Se a resposta desse aluno, independente de onde ele partiu, foi melhor do que do aluno carente, eu vou ter que dar uma maior nota para ele, para que tenha
um paralelo entre a resposta dada, entre o resultado dado e a recompensa, que seria, nesse caso, a nota. Então, eu agiria de forma equitativa. Vocês percebem que a mesma palavra para a Constituição Federal e para Aristóteles são totalmente diferentes, só que quando as pessoas vão lutar, por exemplo, por equidade, muitas vezes não se define que tipo de equidade as pessoas estão buscando. E isso é importante. Aí você não define, você começa a criar falácias com base em conceitos mal definidos ou não definidos. Outro problema comumente encontrado nas falácias é a falta de validação empírica. Eu vou colocar aqui falta de validação e falta de conceitos claros, tá? Muitas vezes, a falácia se constrói a partir da cabeça de uma pessoa, normalmente o intelectual. Então, Thomas Sowell tem outro livro chamado Os Intelectuais da Sociedade, que ele explora bem essa questão, né? O conceito de intelectual para ele é bem diferente do que se tem por aí, sem que seja validada pelos dados. Um exemplo aqui no Brasil é a questão da alfabetização global. Para você que não sabe o que é isso, é o seguinte, existem basicamente dois grandes métodos, né, da grande forma de você alfabetizar uma pessoa. A primeira é você colocar aqui, no contexto global, primeiro algum objeto. Por exemplo, o celular seria um objeto de convívio, né, convívio da criança que você quer alfabetizar. Como a criança, ela desde cedo sabe o que é um celular, você começa mostrando para ela um celular, e depois você vai decompondo em sílabas para ela aprender a soletrar as letras, enfim, os fonemas da palavra celular. Então você começa do global, do amplo, e depois vai para as sílabas, tá? Já o método fônico, você não mostra nada para ela, não tem nada da vida dela, e mostra só as letras com a palavra celular. E você ignora completamente o fato disso aqui fazer parte ou não da vida dela. E você vai alfabetizando ela da seguinte forma: C com E forma C, L com U forma LU, essa alfabetização fônica. E os dois métodos, eles já têm aí na literatura pedagógica vários estudos que comparam a eficácia desses dois métodos. E está muito claro que o método fônico ele é melhor. Ele acaba aprimorando a capacidade cognitiva das crianças e, consequentemente, dos adultos posteriormente. Então, já tem evidência científica suficiente para você dizer que o método fônico é melhor. Só que, ainda no Brasil, muitos intelectuais, eles argumentam que a alfabetização global é melhor. Mesmo sem ter ali a validação empírica, baseada ali nos dados. Né? Eles ignoram completamente o que os dados mostram e acham que da cabeça deles, por mostrar ali, por se basear na vivência da criança, acaba sendo melhor para ela, mesmo que os dados mostrem que não. E essas pessoas não mudam de opinião com os dados. Né? Então, no Brasil, o método de alfabetização global ainda é o mais utilizado, é apontado por especialistas do método hipotético dedutivo como um dos principais motivos para a gente ter ali uma baixa qualidade de alfabetização das nossas crianças e, consequentemente, da nossa população. Mesmo com evidências contrárias, é possível que as palavras resistam. Autoridades eleitas, líderes de movimentos e acadêmicos não podem admitir de imediato suas falácias sem colocar em risco suas carreiras. Isso aqui é um dos motivos que o Thomas Sowell aponta, porque, às vezes, a pessoa construiu a carreira toda dela baseada numa falácia. Por exemplo, imagina que um escritor passou 40 anos defendendo o método da alfabetização global. Não é simplesmente vendo dados da realidade e depois de estudos científicos sérios, né? Isso envolve bastante estatística, por exemplo, que ele vai mudar de opinião, porque se ele mudar de opinião, isso pode ter ele pode ter assim como eu posso dizer, um impacto tremendo na carreira dele. Embora essas pessoas tenham no fundo medo, né, de ter esse impacto, porque o correto seria ela admitir que errou e procurar ali aprimorar suas ideias, mas não, elas persistem no erro porque isso vai ter problemas sérios, né, para aquilo que ela defende, enfim, né. Ao ser confrontadas com fatos, essas pessoas entram em dissonância cognitiva. Podem reagir admitindo seus erros ou se tornando radicais. Olha só, esse termo, dissonância cognitiva, eu vi a primeira vez num livro chamado Maquiavel Pedagogo. E nesse livro, o autor coloca uma situação ali, ele narra uma situação nos Estados Unidos, que você tinha um grupo de pessoas que começaram a acreditar no movimento
de que viriam ETs e salvariam a humanidade. Então, tinha marcado, o autor é Bernardinho desse livro, tá? Tinha marcado uma data para que aparecesse o disco voador e as pessoas que seguissem esse movimento iam ser salvas, os ETs iam levar essas pessoas para outro planeta e o nosso planeta aqui ia ser destruído porque já estava uma catástrofe generalizada. E esse grupo começou a crescer. E tinha uma data específica para esse evento acontecer. E nesse dia, todo mundo foi ali para uma região do interior dos Estados Unidos esperar vir um disco voador para levar a galera lá para o planeta onde eles seriam salvos. Bom, acontece que tinha um horário e esse horário passou 1, 2 horas e não apareceu o tal disco. E aí o pessoal começou a desconfiar. Só que esse pessoal já estava tão bitolado nessa ideia que o líder desse movimento falou que os ETs tinham conversado com eles e que eles tinham adiado esse evento. E aí o pessoal então se contentou e admitiu aquilo como verdade. Perceba, porque quando acontece a dissonância cognitiva? Quando tudo que você acredita entra em conflito com a realidade. Então, e entra em conflito bem dissonante. E aí, é muito custoso você admitir que você estava errado. Como é custoso você admitir que você estava errado, você começa a acreditar cada vez mais em falácias maiores e se torna radical mediante essa dissonância cognitiva. Então, você não admite, você começa a acreditar em terra plana, esse tipo de coisa. Então, é isso, tá, que acontece. Por isso que esses intelectuais muitas vezes se tornam radicais ao ser confrontados com os dados, ao invés deles admitirem que estão errados, eles fazem o que a gente chama de xadrez 4D, porque o xadrez é jogado em 2D, e você coloca mais 2 dimensões para tentar dizer que aquilo que você acreditava estava certo. Bom, algumas pessoas admitem o erro. Essas são as pessoas que, no geral, progridem em termos de sua intelectualidade. Nos próximos vídeos, eu vou falar das 4 falácias econômicas mais comuns que o Thomas Sowell levanta neste livro. Né? São a falácia do soma zero, a falácia da composição, a falácia das peças de xadrez e a falácia do infindável.